Eu queria falar com vocês um pouquinho de um assunto que pode ser um pouco polêmico e dividir opiniões aqui, que é basicamente sobre o trato da temática religiosa no ambiente escolar na educação básica. E na minha opinião, muitos professores erram no tratamento disso nas salas de aula. Isso porque na tentativa de tratar o tema da religião, é muito comum que inúmeros professores de matrizes religiosas diferentes procurem trabalhar a religião desde uma perspectiva de exaltação, sabe? De indicação do que há de positivo naquela experiência de fé e muitas das vezes isso baseado na própria subjetividade do indivíduo, né? Do que ele acha que é belo, que é bacana, o que é o ideal. Só que o problema é que isso estabelece um conflito no interior da sala de aula, porque as pessoas têm leituras diferentes sobre as experiências de fé uns dos outros e sobre a própria ideia de experiência de fé. E é por esse motivo que eu acho que não faz muito sentido ficar levando para a sala de aula uma leitura virtuosa de uma ou outra visão religiosa. Eu acho que a ideia é tratar a religiosidade dentro de uma leitura de um escopo científico. Com isso, não estou falando que a gente deve esvaziar o valor, a forma de interpretar o mundo que a religião ou cada religião pode trazer. Ou tampouco afirmar que aquilo que a religião diz é mentira porque a ciência não pode provar. Não é isso, até porque a gente está falando aqui de formas de apreensão da realidade, de construção de sentidos diferentes. E, na verdade, o tratamento científico já vai dar para os alunos essa leitura de que a religião, ela funciona de uma certa maneira, que ela quer responder certas perguntas, enquanto a ciência funciona de outra maneira e quer responder outras perguntas. Então, quando eu falo de tratar de modo científico, eu não estou afirmando que é para diminuir a experiência de fé. É apenas para evidenciá-la a partir dos seus próprios funcionamentos internos. Algo do tipo, olha, essa experiência religiosa do oeste africano, ela funcionava assim, a compreensão de mundo é essa, as relações são essas, o desdobramento é esse, as expressões simbólicas são essas. E é a mesma coisa para experiências cristãs, islâmicas, de religiões orientais, religiões nativo-brasileiras, enfim. E eu creio que esse tipo de abordagem, um pouco, entre aspas, mais fria, seria muito mais interessante para a sala de aula. Primeiro porque a gente fugiria de uma espécie de juízo de valor, sabe? Porque o professor ali parece que às vezes esqueceu o seu treinamento de historiador. E aí ele quer fazer juízo de valor das experiências históricas de homens de outros tempos e a ideia não é essa. A ideia é a gente apresentar como as pessoas de certos períodos pensavam e construíam um sentido sobre a vida. E não afirmar se a gente acha isso adequado ou não. Pelo menos nesse trato histórico. É claro que a gente pode ter opinião, mas no tratamento histórico a coisa é outra. E além disso, a gente não entra também na peculiaridade do indivíduo. A criança, a família tem uma subjetividade. E ela às vezes entende que uma perspectiva de fé é válida e outra não é. E isso faz parte da liberdade religiosa, inclusive. E quando a gente trabalha em sala de aula, toda uma ideia de virtuosidade, de exaltação de uma certa visão, se aquela família não concorda com isso, você constitui um problema. Problema esse que provavelmente ou seria inexistente ou, no mínimo ali, diminuído, atenuado, se o tratamento fosse um pouco mais frio, mais científico, como quem aborda as características sem precisar ficar jogando confete para aquilo. E é justamente, por exemplo, esse o modo como eu trato a experiência religiosa na sala de aula. Eu tenho minha visão sobre religiosidade, eu tenho minha experiência de fé, minha visão própria, mas eu trabalho com todas as outras sem ficar fazendo aqui juízos de valores. Eu apenas apresento como elas se posicionam, como elas pensam as coisas, enfim. E alguns alunos ficam até surpresos quando descobrem que eu tenho uma religiosidade e eu consigo trabalhar a ideia de outras com uma certa naturalidade. Mas isso porque ali eu tô como professor e eu não tô tentando levantar uma perspectiva de fé em detrimento às outras. Eu não estou tentando ser proselitista ou falar que uma visão é mais virtuosa que a outra naquele ambiente. Eu estou apresentando como cada uma daquelas coisas foi lida a partir de certos olhares ali científicos ou até pelos próprios adeptos da sua própria manifestação religiosa. E dessa maneira a gente consegue dialogar com as pessoas de modo diferente, de modo respeitoso e cumprir a função social da escola no que diz respeito ao trato com a religião. A não ser, claro, que seja uma escola confessional. Sendo uma escola confessional, aí é legítimo que você levante as virtudes, as coisas boas que aquela experiência de fé traz, talvez até uma visão assim excludente em detrimento a outras. Faz parte, é uma escola confessional. Mas numa escola de um modo geral, do cotidiano aí, que busca um aspecto de laicidade, pelo menos na tese, é mais eficaz se nós professores tentarmos fazer dessa maneira. Mas é claro, sempre defendendo a ideia de que a liberdade religiosa e de expressão é um direito das pessoas. E é por isso que eu acho que muitos professores erram bastante, porque o caminho que procuram é um caminho totalmente diferente desse. Bom, o tema é complexo e polêmico e agora eu quero saber o que você pensa. Joga nos comentários e vamos conversar um pouquinho.